Salve! Você está no canal Caçador da Noite, um canal dedicado ao colecionismo de metal e de punk. Meu nome é Sérgio e no vídeo de hoje eu vou fazer uma pequena trapaça com a própria descrição do meu canal. Como eu já havia anunciado aí umas semanas para trás, e eu acabei adiando algumas vezes, inclusive, o vídeo desta semana vai ser dedicado ao cinema de horror. Então, assim, o pessoal aí que segue o meu canal, os amigos do canal que estão aqui pela música, então já fiquem avisados. Hoje eu não vou falar de música, vou falar de cinema de horror, né? Quem não tiver interesse, evidentemente, não tem por que perder tempo com esse outro assunto, que é também um assunto que eu gosto muito, que é cinema, e em especial cinema de horror. Vou fazer então uma tentativa de agregar esse tipo de conteúdo também para o canal. Eu vou pedir também para aqueles que tenham interesse em ver alguma coisa, eu falar sobre cinema de horror, que tenham um pouco de paciência comigo, porque eu não tenho a mesma, não me sinto confiante para falar sobre cinema da mesma maneira que eu falo sobre música. O meu conhecimento em cinema é bem mais restrito do que o meu conhecimento em música. Se é que eu entendo alguma coisa de música, né? Mas então de cinema eu entendo menos ainda. Mas então, assim, talvez eu não tenha assim, a mesma fluência que eu tenho quando eu falo ou finjo ter, né? Quando eu falo de música, mas eu vou tentar. Vai ser assim um primeiro vídeo, um vídeo piloto. E eu gostaria também de ouvir depois os comentários dos amigos aí, se interessarem em me dar um feedback ou bater uma bola sobre as coisas que eu vou dizer. Bom, primeira coisa que eu queria assim, deixar claro antes de começar a falar dos filmes, é o seguinte: tem muita opção no YouTube de gente falando em português sobre cinema. E até assim, cinema de horror mesmo, tu encontra muita opção por aí. O meu canal, das coisas que eu vi aí na internet, no YouTube, o meu canal, num certo sentido, ele vai ser mais estrito do que alguns outros que tem por aí. Por exemplo, tem dois canais que eu costumo assistir de cinema, que é o canal do Getro e o Refúgio Cult. Bem, esses dois canais eles abordam cinema de horror. Mas assim, o foco deles vai ser diferente do que eu pretendo fazer aqui. Tanto no Refúgio Cult quanto no Getro, eles têm um certo foco em filmes mais do que de horror, mas filmes estranhos, filmes subversivos, filmes ofensivos, filmes underground, esse tipo de coisa. O que eu pretendo fazer aqui vai ser uma coisa diferente, vai ser mais estrito num certo sentido, porque vai ser sobre cinema de horror, seja ele mainstream, seja ele underground, seja ele antigo, seja ele recente. Então, assim, eu não vou fazer corte assim de sobre cinema underground, ou por exemplo, como eu falo quando eu falo de música, né, que é basicamente de música muito underground. Aqui eu vou falar um pouco mais aberto, assim, e vou pegar até eventualmente cinema hollywoodiano mesmo para falar sobre isso. Obviamente cinema e filmes que eu goste, né, e que tenham a ver com a proposta que é cinema de horror. Bom, então, feito esse apontamento de que né, o meu canal não vai se focar em filmes assim especificamente extremos ou filmes bizarros, né, que tem bizarrias ou trash. Não é essa a proposta aqui do que eu tô querendo fazer. Embora, eventualmente, eu possa até falar sobre filmes extremos, sobre filmes bizarros e inclusive sobre filmes trash. Não tem problema, mas esse não vai ser o foco do canal. O foco vai ser isso, né, que eu tô dizendo, esse cinema de horror. E aí pega tudo, desde cinema hollywoodiano até coisas underground ou cinemas pouco vistos, como, né,
Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito, que eu estou com essa camisa aqui, que é um filme do Lucio Fulci, filmes italianos antigos de horror. Bom, então tá. Então já dei aí a palhinha do que vai ser o objeto dos vídeos. Outras duas coisas que eu também queria ressaltar é o seguinte. Quando der e não fosse muito forçado, eu vou tentar fazer alguns paralelos com a música, e em específico com a música extrema, pesada, né, metal e punk, que é o tema básico desse canal. E também, outra coisa, eu acho que tem poucos canais no YouTube que fazem isso. Eu acho que eu só vi um que falava, e o foco não era em cinema de horror, era cinema em geral. É o seguinte, eu vou dar a mesma pegada que eu dou quando eu apresento música, eu vou dar pros filmes também, ou seja, da perspectiva de um colecionador. Eu sou um colecionador de filmes, assim como de música. Eu tenho uma coleção bem grandinha de DVDs, já coleciono há há décadas que eu coleciono filmes, junto com a música, e eu tenho uma coleção bem razoável de DVD, devo ter uns 1.500 títulos. O grosso é horror, mas tem muitas outras coisas também. E inclusive, eu já fazendo aqui aproveitando para vender meu peixe, eu resolvi me desfazer de DVD, eu não quero mais ter DVD, eu estou investindo agora só em Blu-ray e quero ter uma coleção menor também de filmes, né? Porque eu tô com coisa demais em casa, bagulho demais. Eu tenho esse toque de colecionador, né, cara? E se você não dá uma limitação nisso, esse negócio toma conta da tua vida. Então, assim, eu já não tenho bem espaço para botar as coisas aqui. Então, eu tô vendendo essa coleção de DVDs. Mais ou menos metade dela é de importados e metade é nacional. Talvez até seja mais de importados. Quem se interessar em ver a lista das coisas que eu estou vendendo com um preço bem mais barato do que eu paguei, inclusive. Muita coisa importada, muita coisa esquisita, rara, muita coisa sem legenda, de DVD americano e coisas assim. Então, quem se interessar aí, deixa nos comentários o e-mail que eu mando a lista. Quem sabe você pode comprar aí alguma coisa, né? Tem muita coisa, viu, na minha coleção, muita coisa diferente, estranha também, e filmes mais ortodoxos de horror. Eu já vendi uma parte dela, mas eu ainda tenho muita coisa. Bom, então é isso, né? Eu estou investindo numa coleção de Blu-ray. De modo que, assim, o que eu vou mostrar aqui, que é o que eu tenho comprado nos últimos tempos, são Blu-rays. Eu vou mostrar Blu-rays aqui, tá? Da coleção dessa que eu estou comprando mais recente. Antes também de falar do filme, eu vou falar uma outra coisinha rápida, talvez seja um pouco chato, então eu vou fazer uma coisa bem pequena, só assim, querendo dizer como é que eu caí nessa, né? Se é que eu tenho algum background para falar dessas coisas, eu queria dizer assim, rapidamente, como é que eu caí nessa, né? Assim, eu sempre fui muito fã de filme de horror, desde muito pequeno, desde piá mesmo. A minha ligação com cinema de horror e literatura de horror também, que eu gosto muito, ela é anterior à minha ligação com a música extrema, anterior a metal. Desde muito pequeno eu gostava de ler quadrinho, né? Cripta, Espectro, essas revistas que tinha na época de horror. E assim, né? A gente, naquela época, a infância era mais solta, né? Hoje em dia as coisas são mais controladas. Eu lia coisa, obviamente, imprópria para minha idade, né? Eu tinha, sei lá, 8 anos de idade e lia Cripta, cara, que tem coisa de sexo, de... Eu me lembro que na capa era escrito assim, sexo, terror e satanismo. Eu tinha 8 anos de idade, 9 anos de idade e lia esse bagulho. Então, assim, obviamente era impróprio para minha idade, né? Mas, assim, aquela coisa me impressionou demais. Eu fiquei muito impressionado, né? Não só pelo cinema que eu comecei a ver naquela época, mas essa experiência com esse quadrinho de horror, que era o Espectro e a Cripta, que depois eu vinha saber que eram histórias adaptadas da EC Comic americana, e eram histórias pesadíssimas.
assim, me impactou demais aquele negócio, né? E eu acho que isso influiu até para o meu gosto estético, não só em cinema, em quadrinho, mas de uma maneira geral, em música e outras coisas. Bom, mas isso aí foi a minha experiência de criança que me impactou forte, e eu tenho uma tese que adultos que gostam de filme de horror tiveram alguma experiência forte com isso quando eram crianças. Eu acho que tem um elemento assim psicológico na formação da psique que passa por isso de ter tido. Se você não teve essa experiência forte com horror quando você era criança, eu acho que fica difícil a tua ligação com esse universo, né? Principalmente quando a gente vira adulto, virar adulto é desencantar o mundo, num certo sentido, né? Então, assim, é matar, né, essas fabulações. E se você não consegue acessar essa experiência que tu teve quando tu era criança, fica muito difícil você estabelecer uma vinculação com esse tipo de cinema, ou literatura, ou o que seja. Bom, mas enfim, só para então encerrar esse negócio aqui, eu tive uma experiência de escrever para blog de cinema há uns 20 anos atrás. Eu escrevia aí para um blog, que era um projeto com o pessoal aí ligado ao cinema. Eu fazia resenhas sobre cinema de horror. Essa foi a minha única experiência escrevendo, uma experiência bem mais limitada do que eu tive com a música, por exemplo. E assim, no fim dos anos 90, começo dos anos 2000, eu me interessei muito por cinema de horror e me liguei a um pessoal do cinema underground aqui no Brasil. Eu tinha contato aí com algumas pessoas e tal, trocava filmes com eles e coisas assim, né? E eu fiz até assim um ensaio de tentar entrar mesmo pro cinema, que obviamente não deu certo, porque eu não tenho talento nenhum para essas coisas. E eu fiz um experimental ali no começo dos anos 2000, experimental horrível, que felizmente nem eu mais tenho cópia disso, né? Porque agora ninguém mais pode ver essa vergonha minha. Então, mas fica aí o registro que eu me aventurei até tentar fazer um negócio desse e ficou uma porcaria. Aí depois disso, né, eu vi que eu não tinha talento nenhum para esse negócio, e aí falei, pô, então como é que eu vou fazer aqui? Bom, então, cara, eu vou para aquela, né? A minha ligação vai ser intelectual com esse negócio. E aí eu fiz um mestrado aqui na Universidade de Brasília na interface da literatura com cinema. Aí eu estudei um pouco cinema do ponto de vista acadêmico, né? Essas teorias de decupagem, né? Narrativa, né? Uso de câmera, planos, essas coisas. Eu estudei um pouquinho disso aí. Então, esse é a pouca educação formal que eu tenho em cinema. É bem pouquinha mesmo, porque eu estudei pouquinho para fazer esse negócio. Aí, depois que eu terminei esse mestrado aí, cara, me deu um negócio, eu enchi o saco de cinema, enchi o saco. E aí eu fiquei para mais de 10 anos sem me preocupar com cinema, cara. Assim, não queria mais saber de cinema. Nem ia ao cinema, eu tava indo mais. Só via cinema assim, Netflix, esses negócios assim, não tava nem mais indo ao cinema. E assim, não lia mais nada sobre cinema, não tinha mais contato com ninguém, enfim. Precisei passar por um detox aí. E aí depois, uns 10, 15 anos depois, eu comecei a me reinteressar por cinema. Esses 10, 15 anos foi assim, 2020, eu acho que eu comecei a voltar a me interessar por cinema. Então, assim, dito isso, uma coisa precisa também ficar clara, porque senão vocês vão me meter o pau aí. Tem muita coisa mais recente que eu simplesmente não vi e não conheço, cara, porque eu fiquei afastado. Então eu tô vendo aí algumas coisas que o pessoal viu aí há 10 anos atrás, mais ou menos por agora. Então pode ser que eu dê bolas fora também em relação ao cinema mais recente, né? Então acabou toda esse introito aí, e agora vamos falar então da vaca fria mesmo dos filmes. O negócio é o seguinte, eu tenho comprado, né, como eu falei, eu tô comprando uns Blu-ray aí, à medida inclusive que eu me desfaço dos meus DVDs antigos, e eu quero fazer uma coleção menor, uma coleção mais relevante, porque assim, uma coisa que é interessante dizer e eu não disse, quando eu comecei a colecionar filmes, era em VHS ainda. Eu comecei a colecionar filmes lá na primeira metade da década de 90. Foram os primeiros filmes que eu comprei em VHS. Eu fui nos Estados Unidos e aí eu trouxe lá uma coleçãozinha. Aquele filme manjado, Exorcista, Iluminado, né?
Eu trouxe isso. Eu tinha uma coleçãozinha pequena. Tinha isso. Mas isso foi o start da minha coleção. Aí depois começou a aparecer o DVD, né? Difícil pra cacete de conseguir também. Tinha que importar, pagar taxa, esses negócios, né? E aí, mas foi assim que eu comecei a minha coleção. E aí, mas o detalhe era o seguinte: quando eu comecei a comprar a minha coleção, você não tinha essa disponibilidade que a gente tem hoje. E é engraçado, né? Porque eu faço um paralelo com a música, que era a mesma coisa. Você não conseguia os discos, entendeu? Você não conseguia os discos. Não tinha um disco na internet para você ouvir, né? A internet estava começando. Não tinha filme, não tinha disco e nem filme. Então o negócio era o seguinte: para você conseguir ter acesso ao filme só comprando, cara, ou então na locadora, mas aqui no Brasil, né, era a mesma coisa de disco. Só eram as coisas mais óbvias que apareciam. Por exemplo, cinema antigo, italiano de horror, que eu sempre tive muito interesse, ou Euro horror em geral. Cara, era muito difícil conseguir isso. Muito difícil. Primeiro porque não era lançado no mercado brasileiro. E quando era difícil você conseguir que tivesse uma locadora que tivesse comprado esse título. Então, assim, o que acontecia? Você tinha o título do filme que você queria e você tinha que importar sem saber como é que era o filme. Sem saber. Ou você fazia isso ou você não conseguia o filme. Então, assim, muito dessa minha coleção inicial que eu comprei, cara, foi comprando no escuro. Foi comprando filme sem saber. Só assim, eu tinha umas referências, mas eu não tinha visto o filme. Então, assim, cara, quantas vezes isso aconteceu? Eu comprava o filme, aí PTA chegou, cara, tudo isso demorou, não sei o que, eu fui ver o filme. Cara, puta merda, que merda de filme, cara, puta. Caralho, me enganaram. Que essa é uma droga esse filme. Várias vezes isso aconteceu. Então, assim, essa minha coleção aí, que chegou a ter mais de 1.500 títulos, assim, tinha uma grande parte dele que eram filmes que, na verdade, eu nem gostava muito, mas é porque eu tive que importar para poder ter acesso. Então, assim, cara, se hoje é difícil com receita, te enchendo a paciência, 60% de taxa de importação e tudo isso, imagina o que era você ser colecionador de filmes na primeira metade dos anos 90 do Brasil. Era muito pior do que hoje, cara. Mas, enfim, essa minha coleção aí tá aí. Quem se interessar, você pode conseguir coisas. Tô vendendo barato. E filmes, assim, tirando a oxidação do tempo, que isso acontece, né? Mas filmes, assim, tem alguns que eu devo ter visto 2 vezes no máximo. Fica aí, então, né? Tô novamente reforçando a venda do meu peixe, dando esse testemunho de como era, né, ser colecionador de filmes, que também era tão difícil quanto ser colecionador de discos, né, de metal e de punk, né, há 30 anos atrás, né, 30. Bom, então tá, vamos falar então agora dos filmes. Aí o que acontece, né? Eu tenho comprado aí, e compro assim uns lotes de uns 10 Blu-ray, né? Tem uma pessoa que traz para mim, dos Estados Unidos. Então, assim, eu compro assim, mais ou menos uns 10 Blu-ray por vez. Aí a última vez que eu tava vendo esses Blu-ray, eu falei, porra, cara, era legal de trazer no canal, né? Eu vou fazer um vídeo sobre, agora que eu tô voltando a me interessar pro cinema, vou tentar fazer um vídeo sobre cinema de horror no canal. E assim, foi absolutamente aleatório. Eu peguei uns filmes que era o que tinha chegado nesses 10, comecei a ver os filmes e falei, eu vou falar desse, vou falar desse, vou falar desse e vou falar desse. Aí eu falei, bom, acho que 4 filmes já tá bom, né? Senão o vídeo fica longo demais. Mas aí aconteceu uma coisa interessante. Assim, sem eu pensar muito sobre o assunto, o fato é que os filmes tinham uma relação entre eles. Eu percebi que os filmes tinham uma relação, eu falei, pô, olha que bacana, dá pra puxar, inclusive criando uma narrativa. Então é agora que vem. O que eu vou falar agora é um tipo de filme que foi feito numa época específica, num lugar específico. São filmes que foram feitos nos Estados Unidos na década de 60 e 70, 1960 a 1970. Filmes de horror, mas que são filmes que há um certo termo para descrever esse tipo de filmes, que são os dream-like films. Dream-like films. Né? Traduzindo para português, são filmes assim, como sonhos, né? Filmes que parecem sonhos.
ou mais especificamente que parecem pesadelos, né? Porque nós vamos falar de filmes de horror. Então, esse tipo de filme ficou conhecido como Dreamlike Films. E foram feitos, né, nos Estados Unidos nessas décadas de 60 e 70. Eu tenho certeza que tem uma extensa filmografia desse negócio aí. Tenho certeza, principalmente no cinema mais underground, que é de onde eu tirei os filmes que eu vou mostrar aqui. Nenhum dos filmes que eu vou mostrar aqui é cinemão, né? Cinemão, eu quero dizer, feito por estúdios grandes, Hollywood, com padrão Hollywood, essas coisas. São cinemas independentes americanos. Eu tenho certeza que, assim, se cavar, vai achar muito mais coisa. E com certeza tem gente aí que sabe muito mais do que eu também sobre isso. Mas eu vou apresentar os filmes que eu tenho em coleção, né? Lembrando, eu vou fazer com a pegada do colecionismo. Então eu só vou falar de filmes que eu tenho em coleção e eu vou mostrar aqui os filmes, vou mostrar as edições mais ou menos do mesmo jeito que eu faço com, né, os discos que eu compro. E desses Dreamlike Films, eu vou falar de 3 filmes. 3 filmes. Eu ia até falar de 4, mas eu achei que o outro eu tava forçando demais. Não era bem um Dreamlike, não. Aí eu tirei ele, vou deixar para que é um outro baita filme, mas não encaixava nisso. Eu vou deixar para fazer isso num outro vídeo que eu falar sobre cinema. Bom, eu vou falar sobre 3 filmes. 3 filmes. Mas eu gostaria de mencionar outros 2 filmes que também entram nessa categoria do Dreamlike. Então, assim, que eu tenho em coleção e que eu sei que entram bem nessa categoria, são 5 filmes. 3 eu tenho em Blu-ray, são os que eu vou apresentar aqui. 2 eu só tenho em DVD. Então, assim, como eu já considero que essa minha coleção de DVD nem é já mais uma coleção, é só um depósito de coisa que eu estou vendendo, eu só vou mencionar esses outros 2 filmes dessa onda do Dreamlike Films, que são esses aqui. Let's Scare Jessica to Death, que tem a minha colinha aqui, só um instante. Let's Scare Jessica to Death, que é de 1971 e o diretor é o John Hancock. Dreamlike filme, e esse, muito bom, mas eu não vou falar desse filme, só tô mencionando esse filme. Esse aqui é em DVD. Isso eu pretendo pegar em Blu-ray futuramente. E o outro filme também é esse aqui, que se chama Lemora. Ele é de 1973 e o diretor é o Richard Blackburn. Então, esses 2 filmes aqui, se eu tivesse em Blu-ray, eles estariam incluídos e eu iria falar sobre eles, mas eu só estou mencionando que são da minha antiga coleção de DVDs, mas o rótulo Dreamlike Films também se aplica a esses 2. Mas os filmes que eu vou falar mesmo são 3. São 3. E bom, só antes de eu ir de novo para cada um dos filmes, eu só queria dizer falar breves palavras sobre o que são esses Dreamlike Films, né? Então, eu já mencionei que são filmes feitos nos Estados Unidos na década de 60 e 70, não são filmes do cinemão americano, dos grandes estúdios, é cinema basicamente independente, underground, e assim, as características estilísticas dele são uma narrativa lenta e não linear. Lenta e não linear. Não linear é assim, né? Vai no tempo, volta, aí de repente parece que um personagem que morreu aparece de novo. Assim, estrutura de sonho, né? Não tem assim um encadeamento temporal estrito. É isso que significa não linear. Então, narrativa lenta e não linear, longos takes, pouca decupagem. Decupagem é o corte na cena e aí que passa para a próxima cena, como você monta o filme, né? Então, quanto mais cenas cortadas, né? Quanto mais corte de cena você tiver, mais frenético fica o filme. Você acelera, né, o tempo da narrativa. Então, isso é o que esses filmes não têm. Eles são lentos, eles têm uma decupagem assim... eles são pouco decupados, né? E isso reduz o ritmo da narrativa, fica mais lento. Então, longos takes, pouca decupagem, investem fortemente em fotografia,
em geral, a fotografia é muito bonita, são etéreos, em geral são filmes elegantes, introspectivos, fantasmagóricos e muitas vezes inverossímeis. Muitas vezes inverossímeis. Então, assim, você pega, são todas as características do sonho, né? Ou do pesadelo, né? O pesadelo tem todas, em geral, né? Tem essas características, pelo menos os meus são assim. E um detalhe também, que em geral também no pesadelo tem, né? Você sabe que o negócio vai acabar mal. Pesadelo não é assim também? Você começa a sonhar, você sabe que o negócio vai acabar mal. E daí que vem a aflição, né? Esses filmes também, eles têm um certo senso de condenação dos personagens que tu percebe já desde o começo do filme. E grande parte da força dramática do filme vem exatamente disso, né? Vem desse fato de que você sabe que é a luta do personagem contra aquele destino praticamente inescapável, né? Tem um certo fatalismo. Um certo fatalismo nesse tipo de filme, Dreamlike. E, assim, um elemento cultural interessante é que esses filmes, eles são uma espécie de crossover entre o gótico, que era o cinema gótico europeu, que era feito na época, aqueles filmes de castelo, né, de vampiro, que tinha muito na Itália, na Espanha, na Alemanha também tinha, esses filmes, bom, enfim, todos os países, né, a França também tinha o Jean Rollin, o Jesus Franco na Espanha, o Mário Bava na Itália, enfim, um par de diretores, né, isso aí era uma onda, né, o horror gótico europeu, e assim, teve uma influência forte nesse tipo de dreamlike filme americano. Então, assim, mas esses dreamlike filmes são muito interessantes porque eles mantêm uma coisa muito forte de cultura americana. Então, assim, eles recebem essa influência do gótico europeu, mas eles mesclam isso com um certo urbano pop americano. Essa cultura urbana pop americana, né? Que é muito característica da sociedade americana, né? Então eles fazem essa mescla dessas... Eles recebem essa influência do gótico europeu, mas de certa forma, né? Como nós brasileiros aqui gostamos de ser antropofágicos, eles também são, assim, antropofágicos e recebem, né? Eles digerem aquela cultura europeia dentro desse cenário pop urbano americano. E isso aparece em vários filmes, tem várias coisas interessantes para falar sobre isso. Bom, então agora eu dei algumas características estilísticas dos filmes. Eu tô vendo que já vai bater quase meia hora, né? Cara, como eu falo besteira, né? Então eu vou fazer uma pausa e no vídeo em seguida aí a gente entra direto nos filmes. Espero vocês até daqui a pouco.